Dia dos Namorados, tem alguém chateado aí, gente? Estão chateados porque, ai, não tem parceiro, ou meu marido não fez surpresa. Eu conversei um pouquinho sobre isso, né? Lá nos stories. E assim, já passei dessa fase, já consigo ver muita coisa boa, assim, em ser livre dessas coisas, sabe? Por exemplo, eu e meu marido, a gente, nessa quarentena, nós fomos 2 vezes almoçar em Pedra Azul. Que seria uma coisa que talvez a gente faria numa data especial. Mas hoje a gente não precisa de data especial pra fazer, sabe? A gente decide, vamos fazer esse dia especial e a gente faz. Então, isso é muito bom. Ó, o marido, glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Nós achamos um equilíbrio. Hoje, nem ele é totalmente aleatório a isso. Ele sabe que é importante pra mim, então ele compra presente, né? Ele chama pra sair. Já teve dia dele fazer reserva em restaurante. E eu também não sou tão assim, ai, se não for do jeito que eu tava esperando, do jeito que eu queria, tô magoada, fico triste, arrasada. Não, sabe? A gente conseguiu achar esse equilíbrio e eu acho que a gente sempre tem que buscar esse equilíbrio, né? Vamos lá, vocês fazem ideia do que é isso que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre diálogo interno. E é muito fácil de explicar o que é, né? A gente conversa com pessoas o dia inteiro, né? A gente tem contato com pessoas o dia inteiro, seja no trabalho, na vida pessoal, enfim, a gente tem diálogo com todo mundo o dia inteiro. Bem-vindo a todo mundo que tá entrando, tá? Obrigada por estarem tirando um tempinho de vocês para estar aqui comigo. Obrigada mesmo, aí eu tô entrando, gente. Deixa eu ver o que a Denise falou, Dia dos Namorados. Nem um pouco, super me identifiquei com o que falou. Meu marido nem lembrou e sei que isso não diminui o amor dele por mim. É isso mesmo, perfeito, Denise. Denise tá sempre aqui, gente. Muito uma graça. Então tá. Diálogo interno. Nós estamos o dia inteiro conversando com alguém, especialmente nós mesmos. A gente ouve muito falar sobre comunicação, sobre a gente ter uma comunicação assertiva, por exemplo, com um parceiro, com o nosso chefe, com o nosso colega de trabalho, com o nosso colaborador na empresa. Seja com quem for, a gente precisa ter uma comunicação assertiva, uma comunicação que alcance os objetivos, e existem cursos e cursos e cursos que ensinam sobre isso, né? Comunicação eficaz, PNL, enfim. E é excelente, é maravilhoso e realmente isso faz com que os relacionamentos sejam muito saudáveis e joia, maravilha. O problema é que pouco se fala sobre o diálogo interno, sobre o diálogo que acontece de mim comigo mesma, existe isso? De eu comigo mesmo? Não sei como é que fala, gente, tô perdida. E pouco se fala disso, porque eu acho que isso não é dada a importância que realmente esse assunto tem, tá? Verinha, Emerson, Carol, Cris, obrigada, Manu, Dai, vocês são maravilhosos, obrigada mesmo por estarem aqui. Voltando então, já comecei, tem muita gente entrando agora, vou só retomar, nós estamos falando de diálogo interno. A gente fala muito sobre o diálogo externo, sobre a minha comunicação com uma terceira pessoa, com meu marido, meus filhos, meu colega de trabalho. E a gente fala pouco sobre o diálogo que acontece comigo. E aí você pode falar, mas Fábio, eu não sou doida, eu não fico falando sozinho, eu não fico falando comigo mesmo. Mentira, somos todos loucos e conversamos com nós mesmos o dia inteiro. O dia inteiro, ou 24 horas. Então vamos lá, você acordou, você começa. Não quero levantar não. Ai, que preguiça. Eu até falo sobre isso. Eu tenho no meu e-book, gente, pra quem não baixou meu e-book gratuito, clica no link que tá no meu perfil, entra no canal do Telegram e lá você vai ter acesso ao e-book gratuito, tá? Ele já tá lá como conteúdo. E também pra quem é aluno do meu curso de emagrecimento também, ele tá disponível como um bônus lá, tá? É só baixar. E tem uma das formas que eu coloquei lá de exercitar sua disciplina é com diálogo interno. E a importância do diálogo, gente, é gigante. Por quê? Porque você goste ou não, você dialoga com você. A questão é que às vezes esse diálogo é positivo e às vezes ele é negativo. Então vamos lá, despertou o celular. Não vou levantar agora não. Nossa, não tô afim. Aí daqui a pouco você levanta, você olha no espelho. Meu Deus, olha esse cabelo hoje, que coisa horrorosa. Olha o tamanho dessa barriga, nem acordando de manhã, ela eu não tô magrinha. Porque, meu Deus, que roupa eu vou vestir? Nossa, isso aqui veste muito ruim em mim, isso aqui não veste bem, não tenho roupa nenhuma. Você tá o dia inteiro conversando com você. Lá no e-book eu ainda coloquei, eu acho que se eu não me engano, um ser humano normal, né, com um dia a dia normal, ele toma em média 35 mil decisões por dia. Decisão boba, levanto ou não levanto? Abro o olho ou não abro? Vou espreguiçar agora ou não vou? 35 mil em um dia. E essas decisões é você conversando com você, faço ou não faço, devo ou não devo, vou ou não vou.
Então, é mais importante ainda do que o diálogo externo, que a gente tanto fala, mas que a gente não trabalha. A gente não trabalha o diálogo interno. E por isso que eu achei muito importante a gente falar sobre isso, tá? Pontuar sobre isso, sobre a importância do que você conversa com você, sobre o que você fala com você ao longo do dia, tá? A pessoa que você mais convive é com você. E aí eu gosto sempre de colocar um exemplozinho, né? Eu quero que você imagine que você tem um companheiro aí, vamos pegar... Vou fazer um exemplo diferente. Vamos dizer que você tem um irmão siamês grudado em você, grudado. Vocês têm duas cabeças, dois cérebros, pensam diferente, mas você é obrigado a conviver com essa pessoa, porque ela tá aqui presa em você. Bom dia. Elisa, Gabi, quem entrou agora? Segue aí que vai dar pra acompanhar, tá bom? Continua aí com a gente. E aí você tem um irmão siamês, ele tá aqui do seu lado. E esse irmão siamês seu, cara, ele é pessimista. Ele é reclamão, crítico, enchedor de saco. E aí ele fica do seu lado como? Você fala assim, acho que eu vou botar essa blusa aqui. Aí ele fala, e essa blusa não fica boa em você não? Eu acho que eu vou fazer uma comida. Você não cozinha bem, você não faz nada direito. Olha como eu estacionei direitinho, né? E você tá feliz porque estacionou bem. Aí esse irmão seu fala assim, mas uma vaga desse tamanho, qualquer um consegue estacionar. Vocês conseguem imaginar como é conviver com essa pessoa? O nível do desgaste e do mau humor que dá conviver com essa pessoa? Comenta aqui pra mim, se vocês têm ideia, assim, porque você tem às vezes um colega de trabalho que é assim, você tem um irmão que é assim, você tem um marido que é assim, e a quantidade de horas que você passa com essa pessoa não é chata. Não é assim, tem hora que você fala que desgaste, quanta energia que eu tô gastando com essa pessoa, sabe? Pra me manter bem do lado dessa pessoa. É extremamente cansativo. Agora eu quero que você imagine se essa pessoa é você. E muitas vezes é. Muitas vezes essa pessoa é você mesmo. Você fica falando pra você, que saco, ninguém te dá valor e tal. E aí eu vou comentar com vocês, passear com vocês sobre os tipos, né, de diálogo interno mais comuns que eu vejo muito no consultório e que a gente precisa reprogramar, tá? Manu falou aqui comigo, concordo, estar com pessoas negativas é muito ruim. Exato, é muito ruim. Não só negativa, né? Pessoa muito crítica, pessoa que é vítima, pessoa que cobra muito, é muito cobradora dos outros, sabe? É cansativo. E aí, imagina quando você é essa pessoa e você é obrigado a conviver 24 horas por dia. Sério, você é obrigado a conviver com você 24 horas por dia. Imagina se você é essa pessoa, olha o que a Manu colocou. Eu me acho negativa também. Pois é. E olha que chato que deve ser conviver com você. Pensa bem. Minha amiga Fran. Gente, clica no aviãozinho e envia para as pessoas que você considera e ama. Obrigada, Elisa. Vou agradecer muito se vocês fizerem isso, tá? Vai ajudar outras pessoas e vai me ajudar também. Quanto mais gente assistir a live, mais engajamento tem, mais pessoas vêm. Ai, amiga, mas obrigada. Só de você estar assistindo um pedacinho, depois puder assistir mais, fico muito agradecida, todo mundo que tá aqui. Então vamos falar sobre os tipos de diálogo que a gente costuma ter com a gente, que são os mais comuns que eu vejo no consultório e que a gente precisa urgentemente tirar isso da nossa vida. Um diálogo que alimenta as suas desculpas. Eu acho que de todos, não vou dizer que é o pior não, porque tem um aqui que eu acho que é ainda pior, mas assim, ele é um dos piores, ele tá na listinha aí dos piores. Você chega pra você e fala assim, tô precisando me alimentar melhor. Mas também, com esse negócio de pandemia, né, difícil se alimentar melhor, acho que não dá pra mim não. Começou a alimentar suas desculpas, e aí você começa. É verdade, é difícil e tem gente que tá se alimentando ainda pior do que eu. Olha só o tipo de pensamento. Mas também é tudo muito mais caro. Aí usa desculpa. Pra se alimentar melhor é muito mais caro, é muito mais difícil. Desculpa pro trabalho, né? Vocês podem dar exemplo aí também, tá? Pode dar exemplo pra me ajudar. Preciso trabalhar melhor. Eu queria ganhar mais, eu queria ser promovida, eu queria... mas nesse emprego que você tá aí, você nem tem chance de crescer. Ninguém te valoriza. Ninguém dá oportunidade pra você, você não reparou?
que as pessoas não se importam, e aí você começa a dar desculpas para comportamentos ruins seus, para coisas que você não tem se esticado para estar melhor. É ótima a conversa com o espelho. Quando estava acima do peso, não me olhava no espelho e só tinha espelhos pequenos. Muito comum, tá, Denise? Muito comum, tá? Aline, bem-vinda. Indiara, obrigada, gente. Então, às vezes você não cresce na vida profissional e aí você começa a falar assim, não tenho oportunidade, foi por isso que eu não cresci. Aí você alimenta a sua zona de conforto. E dependendo do que você fala pra você sai dessa zona de conforto ou você fica. Por isso é tão importante falar sobre o diálogo interno, tá? Estive em La Missa em San Andrés. Gente, Lisete, você tava em San Andrés com a gente? Você jura? Eu tô passada. Como é que você me achou aqui? Eu preciso ver sua foto depois. Acabando aquela live, eu vou te procurar, Lisete. Que legal, a gente tava na mesma lancha. Não acredito. Muito legal, tô muito feliz de você ter me encontrado aqui. Depois eu vou entrar no seu Instagram. Deixa eu voltar, né, gente? Então, vamos lá. Primeiro tipo de diálogo interno que eu vejo que destrói as pessoas. Alimentando desculpas, se justificando para as coisas que você não faz, se mantendo numa zona de conforto, porque você, às vezes, gente, são desculpas verdadeiras. Tem um livro, o nome do livro é Minhas Razões, Tuas Razões. Eu acho que nem fábrica mais, eu comprei em usados, né? Minhas Razões, Tuas Razões. Ele fala muito de casamento, mas ele pode ser, né, obviamente, os conceitos lá podem ser usados para qualquer coisa. E uma coisa que ele falou, esse livro falou que me marcou muito, são as desculpas verdadeiras. Porque se a gente quiser arrumar desculpa, gente, todo mundo tem. A pandemia é uma excelente desculpa para ficar estagnado. Todo mundo fica assim, realmente é mais desmotivante, é cansativo, né? Você para fazer uma atividade física tem que ser em casa, sem aparelho, olha que difícil. Mas isso não justifica, é desculpa. E você muitas vezes fica usando disso, alimentando isso, para não fazer o que tem que ser feito. E aí esse papinho com você de retroalimentar suas desculpinhas te faz ficar estagnado. Olha que profundo que é. Isso no final do dia sempre como horrores, porque eu digo que no dia seguinte recomeço. E esse dia nunca chega. Estou seguindo você e está me ajudando muito a mudar de dentro pra fora. Ai, Manu, eu fico imensa. Gente, vocês não têm ideia, tá? O quanto esse tipo de mensagem me deixa feliz. Feliz mesmo de coração. Obrigadão. Outra coisa, solteiro. Porque não tem ninguém que presta. Eu tô solteiro porque não tem ninguém que presta. Vamos lá, você tá se esforçando pra encontrar uma pessoa? Você tá se empenhando pra ser uma pessoa interessante? Você tá se preocupando em ouvir o outro, em querer saber do outro? Você vai para um encontro só preocupado em falar? Você se preocupa em estar bonito fisicamente, porque todo mundo gosta do bonito, então você se empenha em estar num peso legal, em estar maquiado, em estar com o cabelo bem cuidado, em se vestir bem, em investir nisso, já que isso é algo sim importante para todo mundo, porque você não quer um feio, né? Você não quer um esquisito, você não quer um mal vestido, você não quer um fedorento, mas você quer que te aceitem assim? Então, vamos ponderar aí, né? Então, assim, às vezes você tá solteiro não é porque não tem ninguém que presta, não. É porque você não tá se empenhando em fazer o negócio direito. Só que aí você usa a desculpa do não tem ninguém que presta. Porque ninguém tá querendo nada com nada. Quem nunca falou isso? Quem nunca ouviu isso? Fala a verdade. E fica alimentando suas próprias desculpas. Então, outra coisa, não me empenho no meu casamento, sabe por quê? Meu marido não traz café na cama pra mim, eu vou fazer pra ele? Ele não merece, não. E aí você começa a alimentar desculpas. Você não faz a sua parte, porque você tem uma desculpa, que muitas vezes é até real, e se aproveita dela. E aí fica retroalimentando nesse diálogo péssimo, esse diálogo que só te faz mal, tá? Então, um dos que eu vejo muito é o de alimentar as próprias desculpas, é o de se justificar. O outro, a Dai, Suelen sincera. Sou, gente, super sincera, tá? Sempre tenho cartinha de infância das minhas amigas, assim, sua sinceridade é tudo, né? Eu tenho me relacionado muito bem comigo e quando eu começo a pensar diferente, eu me recomponho e volto a pensar o contrário. Verinha, você é um exemplo pra gente aqui, tá? Que evolução, né? Você é um exemplo pra gente. Vamos lá. Outro diálogo muito comum, aquele diálogo desmotivador e pessimista. Pra que você vai pra academia? Você não vai levar isso a fundo mesmo. Se alimentar saudável, você até parece, você ama hambúrguer, você não fica sem chocolate. Você não abre mão dessas coisas, você não vai conseguir. Você já tentou 1000 vezes e nunca conseguiu? Olha esse diálogo, que venenoso, que veneno pra alma de uma pessoa. Cara, como não estagnar, né? Se você fala esse tipo de coisa pra você. Imagina que tem alguém do seu lado falando isso na hora que você fala assim, eu vou...
fazer dieta e a pessoa olha pra você e fala assim, você fazendo dieta? Até parece. Duvido. Não consegue fazer, você é um fracassado. Você já tentou 1 milhão de vezes, sempre se ferra. Fala a verdade. Você tem ânimo? Você vai conseguir com esse tipo de diálogo? E essa pessoa, quando é uma terceira pessoa, ela fica com você meia hora num dia, 2 horas, que seja seu marido, às vezes 2, 3 horas num dia. Mas e quando é você mesmo falando pra você? Que tristeza, gente. Aí eu anotei uns exemplos aqui. Você não vai conseguir. É difícil demais. As chances são muito poucas, não vale a pena nem tentar. É muito pouco, você não vai conseguir não. Suas chances são mínimas, porque você não é desse tipo de pessoa. Olha só. Gente, é muito desmotivante. Cuidado pra não ser essa pessoa pra você mesmo. Pra ser pros outros é um veneno, mas pra você mesmo, meu Deus. Você passa 24 horas com você, caçamba. Ei, Jonathan, obrigada pela sua visita aqui. Jonathan Coach. Entra no Instagram dele, tem muita coisa interessante. Vamos lá. Então, às vezes você é o que alimenta suas desculpas. Às vezes você é o pessimista, que tem falas que te põem pra baixo o tempo inteiro com você mesmo. Bruninha, bem-vinda! Adoro sua presença aqui. Você faz parte já desse grupo aqui que sempre me acompanha. Outro muito comum, tá? Eu vou falar de 5. Já falei de 2. Diálogo muito comum. Alimenta as desculpas. Diálogo muito comum. O que se desmotiva, o que é pessimista. Diálogo 3. O muito crítico. Por mais que reconheça... Vou salvar, Manu? Vai ficar salvo. O crítico, por mais que você reconheça que fez bem feito, nunca é o suficiente. Até que o cara até pode ter te achado interessante, mas assim, ele fica com gente melhor do que você. Você falhou naquela hora ali, naqueles 5 minutos em que você deu uma reclamada, em que você exagerou, ele não vai se interessar mais porque você devia ter feito melhor. Alimentação, mesma coisa. Poxa, eu fiz de segunda a sexta muito direitinho, no sábado eu dei um vacilo, e aí você começa. Nossa, você, hein? Por que não fez tudo direito? Por que não fez logo 100%? E aí começa a se criticar. Trabalho, se empenhou, deu o seu melhor, cumpriu tudo, sabe, fez além do esperado, mas aí teve um dia lá que você cometeu um vacilinho, deu uma respostinha que não devia, fez uma cara feia, ou deixou a desejar, entregou alguma coisa fora do prazo, e aí você vem com a crítica, tá vendo? Aí, você não consegue fazer, né? Pô, era pra você ter feito melhor. Gente, isso é extremamente desmotivante, isso é destruidor. A pessoa dá o máximo dela e no final das contas você mesmo olha pra você e fala assim, ó, não foi o suficiente, era pra ter feito mais. Isso é muito desmotivador. Quando, por exemplo, sobre relacionamento, não sou interessante, eu ajo dessa forma e acabo estragando tudo. Na dieta, por mais que eu faça direitinho, eu sempre caio em alguma coisa, eu não devia ter feito aquilo. Então você melhora 90% e você foca o quê? Nos 10% que você não melhorou. Péssimo, né? Péssimo. Muito venenoso, muito ruim. 4. Estamos no 4 já. Aquele pensamento de auto-mimo. Esse é muito ruim também, tá, gente? A gente tem que saber a diferença do acolhimento e do auto-mimo. O auto-mimo, ele... tá vendo? É difícil mesmo. Você tem que saber diferenciar, porque é uma linha muito tênue. Eu coloquei os dois até juntos, né? O pensamento do acolhimento, que é vantajoso e que precisa ser feito, mas quando ele é feito sempre, ele começa a virar um auto-mimo. Conseguem perceber? Eu vou explicar melhor. Então, assim, se eu fico o tempo inteiro assim, mas é normal você ficar triste, é normal, todo mundo erra, é normal você não conseguir fazer, e você faz isso sempre, você já tá se mimando. E se você faz isso em alguns momentos, você tá se acolhendo. E se acolher é bom. Entender que, sofri um baque, normal eu estar triste, poxa, é natural eu não estar tão satisfeita, isso faz parte da vida e tal. Joia, parabéns, sabe? Isso é legal. O problema é que às vezes a gente faz isso o tempo todo e fica passando pano quente pra gente. Às vezes a gente fica aliviando pra gente o tempo todo, ao invés de dar uma cobradinha. Isso aqui é importante. É importante que a gente se cobre às vezes, que a gente seja um pouco crítico às vezes, sabe? Mas o tempo inteiro ficar falando, é normal, é natural, todo mundo passa por isso. Tá, mas passa por isso a semana inteira? Passa por isso todo dia? Calma aí, eu acho que você tá dando uma exagerada nesse mimo aí, nesse passar panos quentes aí. Então,
pensa nisso, o quanto eu tenho me acolhido e o quanto eu tenho me mimado. O mimo não é legal, tá, gente? Pega uma criança mimada aí que você vai ver que você não suporta ela. No e-book eu falo disso também. Falo sobre o auto-mimo. Elimina esse auto-mimo porque ele não é bom, tá? Ele te mantém numa zona de conforto que não é confortável, que na verdade está te destruindo. E por fim, que eu acho que é o que eu considero pior. Esse é o que eu acho que eu considero pior. Tem 5 tipos de diálogo que eu vejo muito no consultório e eu acho que esse consegue ser o pior ainda do que o das desculpas, que é o da vitimização. Ai, tadinha de você, ninguém te valoriza, ninguém te ouve, ninguém dá atenção para suas coisas, ninguém te apoia, né? Pra você é muito difícil porque você tem essa dificuldade, como se pra todo mundo fosse tudo muito fácil. Sempre acontece tudo de ruim comigo, a minha vida... Gente, olha, eu sei que tem vidas mais difíceis, existem vidas mais difíceis sim. Perguntaram no outro dia se eu me sinto privilegiada, claro que eu sinto, gente. Eu tive pai e mãe a vida inteira, a gente teve uma condição estável, sabe? A gente começou, quando eu nasci, né, a gente já tinha uma condição de vida ok, meu irmão mais velho pegou uma fase muito mais complicada, mas o do meio pegou uma fase também, mas eu peguei uma fase um pouco mais tranquila desde que eu me lembro, né? Sei lá, a partir dos meus 5 anos, eu sempre estudei escola particular, então assim, eu tinha uma vida bem ok, então como eu não vou me considerar privilegiada? Mas quem não foi, quem teve uma vida muito difícil, quem teve uma vida muito complicada, que tudo foi no esforço, para de olhar a sua vida a partir disso e se sentir o coitado, porque isso está destruindo você. Quanto mais você olha para as coisas ruins que te aconteceram e conta a sua história a partir disso, mais vítima você é e menos você sai do lugar. É como se não adiantasse nada, não adianta eu fazer nada, porque dá tudo errado pra mim mesmo. Então você fica estagnado. Olha a Vera falando. Deixa eu ver, calma aí, tem mais gente que falou aqui. Não te deixa crescer, exatamente. Essas falas de auto-mimo, de vitimização, desculpas não te deixam crescer. Equilíbrio é sempre muito bom. Equilíbrio é tudo, exato. Rita, bem-vinda de novo. Nossa, como eu tinha isso, né, Vera? O vitimismo, né? Giovana, Marta, obrigada quem entrou agora. Vou deixar a live salva, tá, gente? E então, o que eu considero, assim, realmente o pior é esse do vitimismo, em que você se mantém totalmente estagnado, achando que todo mundo te deve tudo, as pessoas te devem alguma coisa, as pessoas estão... o mundo foi cruel com você, então agora precisa te compensar, e aí você fica alimentando isso como se as coisas agora tivessem que cair do céu, porque eu já me dei muito mal, e aí você fica falando esse tipo de coisa pra você, sabe? Te faz ficar estagnado, te destrói. É muito triste uma pessoa ter esse tipo de fala, porque ela não sai do lugar, tá? Então, resuminho básico, os tipos de diálogo interno mais comuns que estragam a vida da pessoa aos meus olhos, quando você alimenta suas desculpas, fica se justificando para as coisas, aquele diálogo pessimista e desmotivante, te põe para baixo, um diálogo muito crítico em que nunca tá bom, um diálogo em que você fica se auto-mimando, né? Sempre, não tem problema não, pra você é mais difícil, e cheio de dosinha de você. E o vítima, em que fica esperando que as pessoas façam o que você precisa fazer, porque a vida foi muito cruel e que pra você é mais difícil e por aí vai, tá? Então que a gente tem um diálogo realista, um diálogo real, em que, bom, pra mim tem sido muito difícil, pra mim é mais complicado porque eu fui criado em um outro contexto, mas eu consigo, mas eu conheço histórias de quem conseguiu nesse mesmo contexto que o meu ou até piores, então é possível, então eu tenho que dar conta, eu vou me empenhar mesmo que eu não faça 100%, eu vou me empenhar pra conseguir isso, eu vou fazer a minha parte, e a gente consegue sim mudar esse diálogo se você se esforçar, se você treinar, e esse diálogo pode mudar a sua vida. Eu tava vendo um vídeo do Mark Zuckerberg, do Facebook, né? E ele tava falando que todas as pessoas desistiram, todas que começaram com ele, até a fase em que ele alcançou realmente o Facebook, todas desistiram. Ele começou com um grupo e ele finalizou sozinho ou com um grupo diferente, porque as outras pessoas desistiram e não acreditaram. O que vocês acham que ele falava pra ele? Enquanto estava todo mundo falando assim, você não vai conseguir, não vai dar certo, não tem jeito, isso que você quer é impossível, o que você acha que ele falava pra ele? Eu vou conseguir sim, tem como, eu tô vendo lá na frente, é possível, eu vou fazer tudo que eu posso pra isso. E ele conseguiu, gente, porque o diálogo interno que ele tinha era muito forte, no sentido de motivá-lo. Sus, Amando, obrigada. Elisa, Lídia, bem-vinda.
Su, ser intolerante ao vitimismo do outro pode dizer algo sobre nós? Falo de alguém que não se faz de vítima. Então, você não é vítima e aí você não tem paciência para o diálogo vítima do outro. Isso quer dizer que você se acha superior ao outro. Toda vez que a gente não tem paciência com um erro, um defeito do outro, um comportamento que você não gosta, se você não tem paciência, tá dizendo assim, o meu defeito você tem que aceitar, mas eu não aceito o seu. É um tipo de arrogância, então cuidado com isso, tá? Mas óbvio que dependendo do seu temperamento é mais difícil lidar com algumas características do outro, né? É mais difícil, mas a gente precisa aceitar o outro, tá? E a gente precisa ter paciência, se é uma pessoa que a gente ama, a gente precisa ter paciência para mostrar isso pro outro, o quanto isso é ruim, o quanto isso faz mal. E você ser esse diálogo pro outro, sabe? O outro tem um diálogo vítima, e aí você vai, tipo, não, é uma pessoa que você ama, que vale o esforço, é uma pessoa que quer a sua opinião, você vai em cima. Olha, você pode sim, olha o tanto de casos, deixa eu te mostrar, às vezes eu faço essa tarefa com meus pacientes. Estudem casos de pessoas que tinham situações parecidas com essas, que viveram um relacionamento abusivo, que apanharam, que não teve pai e mãe, e a pessoa se superou e a pessoa cresceu. Uma pessoa que cresceu numa favela e cresceu na vida e conseguiu se tornar um baita profissional. Olhe esses casos para se motivar, sabe? Ao invés de você cair nessa do vitimismo. Então, ajude essa pessoa dentro do que você pode, mas não assuma essa responsabilidade, porque ela não é sua, essa responsabilidade é da pessoa, tá? Bem-vinda, Michelle. Me identifiquei com um diálogo muito crítico, muito comum, tá? Esses 5 aqui são os que eu vejo sempre no consultório. Me cobram muito em todas as áreas da minha vida, mas percebo que às vezes sou dura comigo mesma. Já teve gente de chorar na sessão, essa semana teve. A pessoa chorou e eu tava falando com ela, sua vida é muito difícil mesmo, a sua história foi muito complicada, e ela começou a chorar. E eu falei, por que você tá chorando? E ela falou assim, porque eu nunca falei isso pra mim. Porque você tá sendo mais amável e doce comigo do que eu mesma. Eu olhava pra minha história e falava assim, olha, segue em frente, você tem que ser forte e suportar isso, e era extremamente dura com ela mesma. E quando ela me ouviu falando, nossa, que história triste, tem motivo você ter uma tristeza dentro de você, ter uma angústia, essa história é muito pesada. E ela falou, caramba, eu nunca falei isso pra mim, eu nunca me permiti deitar num quarto escuro e chorar pela história triste que eu tenho, porque eu tinha que seguir em frente. Então isso é muito duro, isso mantém pessoas assim que começam a virar uma casca grossa, sabe, cheia de espinhos, como se... E não tem paciência com os outros também, né? Porque eu superei isso, eu superei tanta coisa difícil, essa pessoa também tem que superar. Então, cuidado, tá, Ruane? Cuidado. Agora eu aprendi a honrar e agradecer minha história. Vera, isso aí é libertador, né? Se alguém chegou, existe um caminho. Perfeito, Denise. A Arnold Schwarzenegger também já recebeu vários nãos e nunca desistiu. São exemplos, gente, olha essas pessoas que cresceram na vida. Cantores, dançarinas, apresentadores, atores, pessoas que fizeram grandes invenções, gente. Era o diálogo interno que carregou eles. Foi o diálogo interno de acreditar neles mesmos que levou eles pra frente. Porque todo mundo à volta deles falou o oposto. Dificilmente teve um ali que acreditou, sabe? Gente, é isso que eu tinha pra falar hoje. Tenham um diálogo realista. Obrigada a todo mundo que tá entrando. Vou deixar salvo, tá? Tenha um diálogo realista. E outra coisa que eu quero que vocês usem de exemplo. Peraí, a garganta tem hora que dá uns pigarros, gente, ainda. Além do diálogo realista, eu quero que você pense o que você falaria para outras pessoas nessa situação. Eu faço muito esse exercício. Quando você vê uma pessoa que está acima do peso, se olhando no espelho e falando, meu corpo é horroroso, meu corpo é péssimo, eu sou horrorosa, eu sou feia. O que você falaria para essa pessoa se você visse essa situação? É muito possível que você teria compaixão. Que você ia olhar para essa pessoa e falar assim, ai gente, não é tão feio assim, para. Você tem umas coxas tão bonitas. Ou sei lá, o formato do seu corpo é legal. Ou, cara, tem algumas coisas bonitas aí, para de falar tão mal assim de você. Você teria um olhar compassivo. E aí o ponto é, por que muitas vezes a gente tem um olhar compassivo pro outro e não tem pra gente? Por que eu consigo olhar um lado positivo às vezes do outro que tá se criticando muito e eu não consigo ter pra mim? Então desenvolva isso em você. Além de ter um olhar realista, tenha compaixão por você, assim como você tem com as outras pessoas. É muito importante você saber fazer essa... Ui, gente, eu virei a câmera sem querer. Aí voltei. É muito importante você fazer esse olhar assim mais carinhoso, mais compassivo, tá? E era basicamente isso que eu tinha pra falar. Você consegue recuperar, gente, o controle, né? Você começa a ter, se você nunca teve, né?
o controle da sua vida através do diálogo interno. Você consegue alcançar os seus objetivos se você tem um diálogo interno ok. E você desiste de objetivos porque você tem um diálogo interno ruim, tá? Mude o diálogo com você, converse de uma maneira mais saudável, mais madura, mais motivadora, mais incentivadora, porque isso vai fazer toda a diferença, tá? Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. Hoje foi um bate-papo. Assista também os destaques que eu fiz os stories que eu fiz falando sobre relacionamento um pouquinho antes da live. Falei algumas coisas. A Emily, ela tem me perguntado sobre o meu curso. Eu vou, se eu não me engano, gente, eu vou confirmar a data certinho, mas eu vou abrir vaga pro curso de novo. No início de julho, primeira semana de julho, acho que vai ser dia 7, dia 6 ou dia 7. E quem quer mais conteúdo, gente, eu posto quase todo dia conteúdo no meu Telegram. Posto conteúdo muito legal, eu tenho falado muito sobre algumas coisas do inconsciente, tenho falado sobre o que é inconsciente, as formas de manifestação do nosso inconsciente. Às vezes eu gravo um videozinho um pouquinho maior, então lá tem mais espaço para eu falar sem esse limite. Então entra no canal do Telegram, tá tudo no link do perfil. Curso de emagrecimento pode deixar que eu vou anunciar, tá bom? É muito bom esse curso. Dai, eu coloquei lá no curso o seu depoimento. A Dai gravou pra mim um depoimento de uns 15 minutos, não foi, Dai? Falando de como o curso foi interessante pra ela, importante e tal. E eu botei ele como bônus lá no curso de emagrecimento, tá lá. Eu abri uma pastinha de bônus, botei o e-book lá, botei depoimento também. E é isso, gente. Muito, muito obrigada a todo mundo que tá aqui. Obrigada, Emily. Pode deixar que eu vou abrir o curso. Denise tá sempre aqui, minha amiga Cândida, amo você, obrigada por estar aqui, tá lá no canal, a Cândida é aquela que assiste tudo, ouve tudo, dá pitaco em tudo, eu amo, obrigada, Dai, obrigada a todo mundo, tá? Beijo, feliz dia dos namorados, almocem, aproveitem, se você tá solteiro, lembre de olhar o lado bom da situação e a gente se vê em breve, tá bom? Beijinho!